Cláudio, nós começamos o programa de hoje com informação quente que chega direto do Conselho Nacional de Justiça, porque tem novidades no caso daquele desembargador de Santos. Quem acompanhou toda a história é o repórter Lucas Herreiro, que atualiza pra gente as informações. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Cristiano? Muito boa tarde a você, boa tarde também ao Cláudio Humberto e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Informação que acaba de chegar, a gente está acompanhando o julgamento do desembargador Eduardo Siqueira desde as 2h20 da tarde, já entramos no Bora Brasil para trazer as primeiras atualizações, e o que acaba de chegar para a gente, que o desembargador Eduardo Siqueira foi afastado cautelarmente e, além disso, o Conselho Nacional de Justiça deliberou pela abertura de um processo administrativo disciplinar contra o magistrado. O julgamento virtual durou, essas mais de 3 horas, continua acontecendo por causa de outras questões que estão sendo deliberadas no Conselho Nacional, e a principal fala de hoje, Cristiano, foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, que também é relator do caso. Ele tinha aberto no final de julho uma reclamação disciplinar contra o desembargador, e conforme o que a gente vem adiantando desde a primeira entrada no Pulo do Gato de hoje, que ele proporia ao plenário do CNJ a abertura desse processo administrativo disciplinar, chamado também de PAD, Ou seja, ele pediria ao plenário para arquivar, não pediria, na verdade, para arquivar o caso, e sim para dar andamento ao caso, além de acatar o pedido da ação da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos de afastamento cautelar enquanto esse caso for apurado. Então, vamos ouvir um trechinho da exposição do corregedor Humberto Martins, que acreditou, que deu prosseguimento ao caso e também pediu o afastamento cautelar do desembargador Eduardo Siqueira. A conduta dele foi uma conduta simples, normal, então pode ser aquilo. E não é o caso. Foi uma conduta abusiva, agressiva, autoritária, violando a lei, violando a Constituição, usando do cargo com a ordem manifestamente ilegal. E o policial, o agente militar, o agente da polícia ou da guarda municipal, no estrito cumprimento do dever legal. Além do Corregedor Nacional de Justiça, o Humberto Martins, ministro Humberto Martins, também falaram a defesa do desembargador, alegando inclusive que tinha alguns documentos médicos, falando que o desembargador tem alguns problemas, vem tendo alguns problemas nos últimos meses, e pediu o segredo de justiça para apresentar esses documentos ao longo do processo. Alguns representantes das outras duas ações também falaram, que é da Associação das Guardas Municipais do Brasil e a outra da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, que a gente já citou aqui. Então a gente conversou há pouquinho, faz 5 minutos, com o presidente da Frente Ampla, Cristiano, Flávio Bastos, que vai explicar o que representa essa decisão tomada há pouco pelo Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de uma decisão que homenageia a Constituição, a legalidade, a cidadania, e que deixa claro que posturas antirrepublicanas que violem a igualdade entre os cidadãos baseada em cargos, em autoridades, não podem ser aceitas. Agora, então, o que vai acontecer? O acusado tem mais uma chance para apresentar as provas, os documentos e as testemunhas. Isso deve durar em mais alguns meses. E, no final de tudo, o que pode acontecer? Ele pode ser tanto absolvido, como também sofrer algumas consequências. São 4 possíveis. Ou ele é removido compulsoriamente da comarca de São Paulo, ou seja, sai do Tribunal de Justiça de São Paulo e vai para outro local de trabalho. Pode ser até demitido, no caso mais extremo, e também tem outras 2 possibilidades. Ou ele é afastado das funções dele, ou é aposentado compulsoriamente. Nesses últimos 2 casos, ele continuaria recebendo salário proporcional ao tempo de serviço. Fato é, a informação que acaba de chegar aqui na Rádio Bandeirantes, o Conselho Nacional de Justiça afasta cautelarmente o desembargador Eduardo Siqueira e, além disso, abre um processo administrativo disciplinar para entender melhor o caso e poder, no futuro, deliberar sobre a questão envolvendo o desembargador que humilhou um guarda civil no dia 18 de julho, Cristiano. Muito obrigado, Lucas Herreiro, ao vivo conosco aqui no Bastidores do Poder. Lucas Herreiro, o repórter da Barba Impecável.